Eu chamo sempre de uma conversa, porque eu acho que não é uma arena, né, propícia para isso, troca As de três ideias. pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Valéria Lourenço, uma mulher negra que possui os cabelos em dread em tom escuro, que estão presos no alto da cabeça. Ela traja saia midi preta e blusa vermelha de mangas compridas e largas. Usa no pescoço um colar de tons amarelos e vermelhos e o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa é Tom Farias, um homem negro que possui cabelos cheios de dreads em tom escuro, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja jaqueta jeans, por baixo uma camiseta de botões brancas estampada em tons de preto e calça caque. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa é Cidinha da Silva, uma mulher negra que possui dreads no cabelo todo, cujo comprimento lhe vai até depois dos ombros. Ela traja calça amarela, blusa preta e, por cima, um casaco branco aberto. Usa óculos retangulares de aro muito fino. Nossa produção, porque é um outro olhar. A gente está muito habituado a aprender sobre os países e somos PhDs em falar sobre Itália, sobre França, sobre Portugal, sobre Estados Unidos, mas não conhecemos nada sobre os países africanos, né? São 54 países do continente africano, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que vivem incógnitas, invisibilizadas de um sistema global de 8 bilhões de seres humanos. E com a riqueza cultural, humana, fantástica, né? Em todas as dimensões que a gente possa ter, imaginar. Religião, filosofia, arquitetura, astrologia, matemática, enfim. E a própria riqueza mesmo, né, desses países, o quanto ela traz de cultura nesse sentido. Então, eu acho que é uma viagem muito importante. Cidinha está aqui fazendo a nossa estreia na FLI. Eu espero que você vire sócia nossa nesses nossos festivais. A gente tem mais 2 festivais para acontecer esse ano, que é o FLI Paracatu, na cidade de Paracatu, aqui em Minas, bem pertinho ali de Brasília. E temos o FLI Itabira, que é feito exatamente na porta da casa onde viveu Carlos Drummond de Andrade. Então, enfim, bagunçamos a vida do Drummond sempre quando estamos por lá. Paracatu é de 23 a 27 de agosto e Itabira a partir de dia 31 de outubro, que é o aniversário do Drummond. Cidinha, como uma boa mineira que você é, eu queria que você desse uma palhinha sobre o teu trabalho, para que as pessoas conhecessem um pouco, antes de a gente entrar no grande assunto. Você falasse um pouquinho de você e dessa tua trajetória. Você que a Cidinha vai do conto, crônica, poesia, teatro, enfim. E já foi executiva do Guelé 10. Então, grande experiência sua. Por favor. Obrigada, Tom. Boa tarde, gente. Obrigada por vocês terem vindo ouvir a gente. Queria saudar as 2 homenageadas, né, dessa edição, a Líria Porto, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2016 ou 2017, na primeira edição do Mulherio das Letras, em João Pessoa, e a Eliana Alves Cruz, também. Né? Eu sou mineira, de Belo Horizonte, vivo em São Paulo há muitos anos. Fui para São Paulo em 1991, bem jovem. Como o Tom disse aqui, eu integrei o Guelé 10 Instituto da Mulher Negra durante muitos anos. Tenho muito orgulho de dizer que fui a presidenta mais jovem de Guelé 10. Quando eu presidi Guelé 10, eu tinha 34 anos. Estão ouvindo atrás? Ninguém me superou até agora. Espero que alguém supere, mas um ano... Que a Sueli Carneiro não nos ouça. Então, porque ela gosta de desafio, né? A Sueli gosta de desafio. Gosta,
um ano menos, né, do que a idade para ser presidenta da República, né? Que a partir dos, ainda dá tempo, tá, Cidinha? dos 35. Bom, eu sou uma prosadora, né? Escrevo prosa. Comecei a publicar em 2016 um livro chamado Cada Tridente em Seu Lugar, um livro de crônicas que foi publicado pela querida Maria Mazarello, da Mas Edições, a editora negra mais antiga do Brasil, nesse período contemporâneo, ela que dá origem a todas as outras editoras negras deveriam reverenciá-la, porque ela é a precursora de todo mundo. E, de lá para cá, publiquei mais 19 livros de literatura. E o meu primeiro livro, que é um livro de 2003, chamado Ações Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras, que é um dos 10 primeiros livros sobre o tema das ações afirmativas para pessoas negras no Brasil, como estratégia de combate à desigualdade racial. Esse livro, agora em setembro, completará 20 anos. Né? Então, é motivo de muita alegria também. E eu estou aqui com uma expectativa grande de, ao final, ouvir as perguntas, as ponderações das pessoas que nos emprestam sua escuta atenciosa. E você vai falar bastante aqui de mais coisas. Nós vamos como diria, vamos arrancar seu couro, igual estou arrancando o couro da Valéria. A Valéria já fez mesas aqui conosco durante esses dias do festival, mas eu queria que você também, Valéria, que tem uma trajetória bem interessante, quer dizer, Baixada Fluminense, cidade de Duque de Caxias, né, a segunda cidade economicamente mais importante do estado do Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, que é o contrário de Minas, né? Minas tem 800 e lá vai fumaça. Eu não sei para que tanto município, mas enfim. Mas o importante é que é uma região fundada pela violência, sobretudo pela violência de gênero. Né? Valéria vem de uma família. Eu vou até deixar que você fale melhor do que eu, porque, enfim. Boa noite, gente, a todos, a todas e a todes. Tom, que alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Um prazer estar dividindo a mesa com a Cidinha, né? Os meninos ali falando, não tenho roupa. Eu também, gente, que roupa eu vou usar para estar ao lado de Cidinha e Tom Farias, né? Cidinha faz parte das minhas leituras. Eu vou falar um pouquinho, então, quem eu sou. Eu sou Valéria Lourenço, Correia Lourenço, só assino Valéria Lourenço, mas é bom falar o nome da mãe também. E sei pouco ainda da minha história. Eu sei que minha avó veio de Minas Gerais, então nesse livro aqui, inclusive, tem um poema que eu falo de Minas Gerais, porque eu sei que minha avó veio de algum lugar daqui de Minas, mas não sei de onde. Ela já faleceu, minha mãe também já faleceu. Sou a mais velha de 7 filhos, de Dona Carmen Correia, e não tive pai, né? Essa figura paterna não existiu na minha vida. Sou uma mulher de 41 anos, entrei na universidade já com quase 30, só me tornei leitora com quase 30. Então, eu estava ali, não sei se alguns de vocês estavam na mesa ao lado, as histórias se repetem, não é? O Jefferson também disse que se tornou um leitor literário com 24 anos, o Ayrton com quase 30, e eu também. Então, quanta gente tem que correr atrás, não é, disso que nos foi negado. Eu fui trabalhar, fui ser mãe, né? Tenho 2 filhos, a Vitória 19 e o Vitor 16, e só depois que a universidade se tornou um horizonte, porque minha mãe falava, olha, você é a mais velha de 7 filhos. Né? Não tem homem em casa. Uma vida de muita miséria em Xerém. Né? A gente morava num quartinho, eu morei num quartinho sem banheiro, usava o banheiro da minha tia até os 18 anos. Então, vai trabalhar, porque a gente precisa dos seus braços. Então, a universidade não era esse lugar para mim. E aí, só depois de ser mãe, com quase 30 anos, que eu adentro uma universidade federal no Rio de Janeiro, me formei na Federal Rural do Rio, com uma política do governo Lula, importante dizer, do Reúne, que expandiu as universidades. E aí eu me deslumbrei, eu agarrei aquilo com todas as unhas e dentes e falei, é aqui que eu quero estar. Quando eu descobri Carolina Maria de Jesus, mineira, né, que escrevia e catava papel e tinha filhos, e escrevia e vendia papel e escrevia. Conceição Evaristo, que já tinha sido empregada doméstica, eu comecei a perceber que aquelas histórias pareciam com as minhas. E eu falei, olha, tá aí, eu quero ser escritora.
eu quero escrever também, esse lugar também é para mim. E aí a universidade fez essa mudança na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida, e foi na universidade que eu conheci grandes nomes como Tom Farias, Cidinha, Joel Rufino dos Santos, com quem eu tive a alegria de trabalhar, muita gente bacana, e conheci de perto, gente que eu via assim, num pedestal, né, porque a gente sempre imagina que quem escreve uau, é um dom, é tocado por Deus, né? Então, não, eram pessoas humanas que estavam ali perto de mim. E aí, logo em seguida, eu fui fazer um mestrado no Maranhão, porque o meu tema de pesquisa já há mais de 10 anos são comunidades quilombolas. E aí, no Maranhão, eu me identifico, né, com aqueles quilombos que existem lá, e fiz o meu mestrado lá na área de antropologia. Não quis mais ir embora para o Sudeste, não quis voltar mais para o Rio. E aí fui fazer um concurso e sou professora no Instituto Federal no Ceará, que é no sertão, em Crateús, no sertão do Ceará. Então, é muito interessante também quando eu penso que eu saí da Baixada Fluminense, eu fui para a Baixada Maranhense pesquisar, e hoje eu fiz a minha carreira profissional no sertão cearense. Então, nunca foram nos grandes centros, são sempre lugares que são vistos como lugares de margem, excluídos, lugares da ausência, não tem história. E hoje eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Ceará com a temática de narrativas de mulheres quilombolas, de Alcântara, no Maranhão. Alcântara, no Maranhão, não sei se vocês sabem, mas é o território do Brasil com a maior quantidade de quilombos no mesmo espaço, e eles lutam contra a base de lançamento de foguetes do Brasil e Estados Unidos. Então, tem muitos quilombos lá naquele território. Eu estou ouvindo as histórias dessas mulheres quilombolas, da Chapada Diamantina, alguns lugares, e do sertão cearense. É isso. É isso só, né? Parece, né? Parece. Cidinha, essa amplitude, né, quando fala, né, da questão quilombola, né? A sua literatura perpassa muito esse universo. E você traz isso dentro de uma ambiência crítica que provoca, né, muito reação. Né? Não sei se estou enganado, ou se você teve um livro proibido em biblioteca. Eu não me lembro bem. Eu acho que sim. Né? Acho que sim. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, talvez mais na crônica, hoje, onde você é mais vista, mais contundente na crônica, de como se dá esse processo seu e como é esse embate da leitura, né? Esse retorno da leitura, essa provocação, essa coisa de desconforto que causa. Né? Quando você falou do Exu em Nova York, por exemplo, né? Quer dizer, como é que é? Sim, Tom, essa censura ocorreu com esse livro, um Exu em Nova York, que é um livro, é o meu primeiro e único livro de contos até o momento, que foi aprovado no PNLD, né, no Plano Nacional do Livro Didático e Literário de 2021, que era voltado para o ensino médio. Eu tive 2 livros aprovados, um que se chama O Margem, Reinventa os Rios, que está à disposição das pessoas aí nas livrarias, e um Exu em Nova York. E o Exu foi aprovado, passou por todos os processos, que são bastante complexos, desde a indicação dentro da própria editora, porque tem uma comissão que faz isso. Tem uma pleiade de autoras e autores bons em cada editora, né? Então, tem primeiro essa seleção interna, e depois a seleção do próprio FNDE. Né? E ele passou por todas as etapas, foi divulgado como um livro aprovado, etc. E, surpreendentemente, o tiraram, né, do site. E depois, quando a gente recorreu, quando a editora recorreu, e, para resumir a história, nós recebemos a avaliação crítica deles, não se referia ao meu livro, se referia a outro livro que, segundo eles, era um livro que infringia os direitos humanos das milícias. Né? Que piada, é ridículo, né? Totalmente arbitrário e tal.
Pois bem, então aconteceu isso com o Exu. Em relação Só para você emendar, assim, o quanto essa questão da religião de matriz africana também impacta muito nisso, né? O Carnaval do Rio, né, teve um Exu em plena avenida, e como essa palavra ainda provoca esse... Sim, eu tive a alegria de que meu livro Um Exu em Nova York foi citado lá na bibliografia do Carnaval, né, da Escola de Samba Campeã. Exu é o comunicador, né? É aquele que faz os trânsitos entre os vários mundos pelos quais a gente circula, né? Faz o trânsito entre as pessoas e os orixás, entre as pessoas e o Orum, entre os orixás, né? E por isso ele é reverenciado primeiro, porque ele faz esses trânsitos. E é também aquela divindade, como é essa divindade dos trânsitos, é a divindade que coloca tudo em movimento, coloca tudo para girar, tudo para rodar, muda as coisas de posição, instaura o caos, às vezes, para que depois as coisas se reorganizem, né? E essa capacidade de movimentação das coisas é algo que é muito temido para quem trabalha em caixinhas, para quem define lugares de superioridade, lugares de subalternidade. Portanto, Exu é sempre ameaçador ao status quo, né? E um livro que tem Exu no título, ou esse aqui, exuzilhar, que é um verbo, neologismo criado a partir da ação de Exu na encruzilhada, que é uma de suas casas, não é? Acabam por ser palavras que causam tremor, né? Como diria o Eduardo Glissant, né? Então, são palavras que causam tremor. Mas eu considero o tremor uma coisa muito, muito positiva, muito alvissareira, que leva a gente para lugares bons. É bom que provoca também, né? A reação sempre você sempre tem na reação alguma coisa que surge, que proporciona uma reflexão. Porque ao mesmo tempo que alguém proíbe, né, você pode abrir um franco de debate, de diálogo nesse sentido. Então, acho que a vida defesa funciona nesse aspecto, né? Sim, sim. E só para não fugir, né, da segunda parte da questão, em relação a como eu trabalho isso na minha literatura, eu venho... O Exu em Nova York me ajudou a compreender que a trajetória que eu venho fazendo de construção do meu texto, da minha poética, da minha narrativa, passa pelo diálogo e pela tensão entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas, afrodiaspóricas e a contemporaneidade, né? Tudo isso embebido ou nutrido pelas águas das ancestralidades, das orixalidades e das africanidades. Esse, digamos, é o líquido amniótico que me forma, que me nutre e que me coloca no mundo para construir outros mundos e colocá-los para jogo com quem me oferece a atenção da sua leitura. E o quanto, quer dizer, o Brasil, né, e boa parte do mundo ainda vê essa questão de forma enviesada, quer dizer, como o racismo impera em todos os sentidos, né, de forma muito sutil às vezes, mas às vezes de forma muito violenta mesmo, no sentido da ruptura, né, de um padrão, quer dizer, manter um padrão da sociedade a qualquer custo, né. E, Valéria, que você teve uma experiência
grande em Moçambique, né? E dessa experiência nasceu um livro de poemas que, infelizmente, não está aqui, né? O público está irado com você, porque você não trouxe o teu livro de poemas. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa... Pronto. Odilon. Sempre o Odilon. Uau! Nem eu mesma trouxe o livro. Olha que... Odilon foi à sua casa buscar agora. Pediu o Vitor para entregar. Posso falar um pouquinho? Ui, claro. Gente, esse livro é de uma editora mineira, independente, de BH. Nem é BH Central, né? Nova Lima. Me corrijam se eu estiver errado, eu não conheço tanto assim Minas, acho que é uma região mais metropolitana. Caos e Letras. Eles também que editaram o livro da Truduado Rico. Se chama Ayaba. E aí é um livro de poema. Ayaba, em Yorubá, significa rainha. Aya esposa, Obá é o rei. Então, Ayaba é a esposa do rei e a rainha. E esse livro nasceu dessas viagens ao continente africano. Eu fiz 2 viagens à África. O meu sonho é conhecer 54 países, né? Mas a passagem hoje em dia está muito cara depois da pandemia, está quase impossível. Mas eu tive a oportunidade de 2 vezes. E a primeira vez eu fiz a África do Sul e Moçambique. A segunda eu fiz a África do Sul, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue. E aí esse livro nasceu dessa experiência, mas eu também passo pelo Maranhão e falo um pouquinho do Ceará. Então, reflete nesses poemas que constam no livro esse meu lugar de mulher negra no mundo. Porque, por muito tempo, Tom, Cidinha, vocês devem ter histórias muito parecidas com as minhas, eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, de onde eu venho, tem quase 1 milhão de habitantes, uma cidade extremamente preta. E aí, quando eu ia a alguns lugares no Rio, Botafogo, Zona Sul, todo mundo... Você não é daqui. Que país você é? Então, eu estou no Rio de Janeiro, o meu estado do coração. Aí eu vou para o Maranhão. Maranhão é um lugar extremamente preto, né? Um estado extremamente negro, com uma quantidade imensa de quilombos. São Luís é uma capital muito preta. Mas, dependendo de que lugar eu ia ali em São Luís, principalmente bairros nobres, esses nobres cheios de aspas, as pessoas me perguntavam de onde eu era. Aí eu me mudo para o Ceará. E aí, no Ceará, piorou, né? No Ceará, a gente tem alguns mitos de que não existem indígenas no Ceará e que não existem negros no Ceará. Então, aí chega esse corpo no Ceará e é o tempo todo eu sou interpelada nas ruas de onde eu sou. E tem gente que já chega afirmando assim, de que país africano você é? Esses dias, antes de responder a sua pergunta, eu estava no ponto de ônibus, lá em Fortaleza eu ando de ônibus, agora eu moro em Fortaleza há 2 anos, e um senhor chegou perto de mim, eu gravei, esse dia eu tive que gravar, eu já percebi que ia vir alguma bobagem, eu liguei o celular calminha, ele não falou nada, ele só não me cumprimentou, não deu bom dia, só falou assim, você é de Cabo Verde. Aí eu já liguei o celular, porque vai vir alguma coisa. Olha, eu estou reconhecendo, a minha dentista é de Cabo Verde, ela é maravilhosa. Vocês são até inteligentes. Olha, eu conheci uma negra uma vez, eu sou militar, eu conheci uma mulher negra uma vez, todo mundo falava mal dela quando eu levava ela no clube militar, mas aquela mulher na cama... Então, assim, não me perguntou de onde eu era, ele afirmou que eu era de Cabo Verde. Então, eu pensava assim, então o dia que eu for à África, todo mundo vai achar que eu sou africana. E aí que veio o grande impacto. Quando eu piso no continente africano, por todos esses 4 países que eu andei, as pessoas me interpelavam. De onde você é? E aí, em alguns momentos, eu me lembro nitidamente, eu andando no Zimbábue, eu ainda não tinha esses dreads, são muito recentes. Assim que eu cheguei ao Zimbábue, eu fiz tranças nagô. Eu estava com uma saia longa e uma blusinha de alcinha que cobria a barriga, e estou andando no Zimbábue, em Victoria Falls, uma parte lá que tem as cataratas, Vitória. Meu inglês é péssimo, tá, gente? Eu me viro nesses lugares só para não morrer de fome mesmo, de frio, mas meu inglês é muito, muito precário. E eu ouvi uma voz atrás de mim. Então, eu não conversei com ninguém e tinha um senhorzinho que ficava atrás de mim. Where are you from? De onde você é? De onde você é? Me caminhando, eu fingindo que não estava ouvindo. Aí, por fim, eu virei e falei com esse inglês ruim que eu era de lá, I'm from here. Aí ele falou, não, o jeito que você move seu corpo, move your body, shake your body. Então, eu ficava pensando, aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu pensei, nossa, no meu país eu não pertenço ao meu país, em vários lugares que eu estou. Eu estou na África, que eu achei, eu sou africana,
E eles também não me identificam como um corpo daqui. E isso aconteceu em outros momentos. No momento que eu estava atravessando a fronteira da Zâmbia com o Zimbábue a pé. Eu sou mochileira, então é sempre mochilão nas costas. Eu tenho essa foto na beirada da minha cama, que foi muito impactante. Eu fiz um poema, inclusive, sobre esse dia. Um grupo de 5 meninos negros jovens falando, hey, sister, né? Esse sister como uma gíria, sister como irmã. Ei, irmã. Então, sou irmã, mas quando eu me aproximei, falou, de onde você é? Então, eu sou uma irmã, mas eles ficavam tentando... Aí eu ficava, de onde vocês acham que eu sou? E aí eles ficavam nessa brincadeira entre eles de tentar adivinhar de onde eu era. Então, foi aí que nasceu o Ayaba, que vai falar, então, dessas viagens, desse corpo negro que nunca é reconhecido como pertencente a determinados lugares, né? Foi essa a minha experiência na África. Você acha que a sua literatura também provoca esse questionamento? Que literatura é esta? Sim. Acontece isso? Acontece, né? Acho no estranhamento, sim. porque nós estamos acostumados com a literatura, Jorge Amariana, enfim, né? Graciliano, essa literatura, Clarice Lispector, né? E também no espectro do que se convencionou chamar como literatura negra, né? Porque há eu fiquei pensando muito no tema dessa mesa e o que eu gostaria de dizer, e essa questão agora me possibilita falar sobre as coisas que eu fiquei ensaiando em casa para dizer aqui. A gente tem um desafio pela frente, Tom, que me parece ser o de ler as autorias negras que já chegaram, nós já estamos aqui, né? Que é o desafio de ler a cada uma e a cada um de nós na nossa singularidade. Há enquadramentos, as pessoas insistem em enquadramentos que facilitam, não é, a leitura delas. Mais do que facilitar, são enquadramentos, na minha opinião, preguiçosos. Não é? Preguiçosos, que não nos leem com a complexidade que a gente merece. Não é? E eu enfrento isso bastante nas festas, festivais literários, por exemplo. Não raro, mediadores, mediadoras não conhecem meu trabalho, não se preparam, não se dão ao trabalho de ler. Tem algumas questões clichê, que são feitas principalmente para autoras negras, a pessoa chega com esse bloquinho de questões, dirige essas perguntas a mim e isso é tudo. Às vezes eu tenho vontade de perguntar, você leu? Você conhece? Você deu uma olhadinha? Você folheou? Né? Porque, já comprou meu livro? Né? Porque tem tanta coisa na internet também, né, que as pessoas, mas elas não se dão ao trabalho de ler. Então, me parece que um desafio grande que nós temos pela frente é esse, de começar a falar de como hoje a gente tem, por exemplo, 5 romancistas negras em evidência, não é? E muito consolidadas, Ana Maria Gonçalves, Marilene Felinto, Conceição Evaristo, Ana Paula Maia, e chegando com Eliana, vigor, né? sim, vou dizer, chegando com vigor também, Eliana Alves Cruz. Se você olha as 4 primeiras que eu citei, elas não têm rigorosamente nada a ver uma com a outra. Cada uma tem um tipo de linguagem completamente diferente da outra. E Eliana tem algumas reverberações do trabalho da Conceição Evaristo na poética dela. Tem 2 outras autoras muito interessantes, vindas de Porto Alegre, a Tayasmin Ormat, é um sobrenome alemão que ela me autorizou e a todo mundo a pronunciar do jeito que a gente quiser e conseguir, e a minha querida irmã Eliane Marques, não é? São 2 romancistas
que estão chegando também com muito vigor. Eu sugiro a vocês que busquem conhecê-las. Então, eu falei aqui, de maneira muito superficial e rápida, de 7 romancistas negras de diferentes gerações, localidades do país, perspectivas estéticas. E a gente precisa discutir isso, ao invés de ficar perguntando qual é o lugar da mulher negra na literatura brasileira, esse tipo de pergunta clichê que foge da análise, mais do que fugir, refuta a análise do nosso trabalho, que é o que a gente precisa, não é, que aconteça. E, geralmente, também, o que a gente também não questiona, né? A gente fala muito em Conceição, Evaristo, né? Eliana, agora, com grande, despontando, prêmio Jabuti, com o livro A Vestida, né? Mas, assim, o quanto você tem uma Conceição que estreou, né, na literatura pelos Cadernos Negros em 1990, pagava as edições, pegava dinheiro emprestado para pagar as suas edições. O primeiro romance dela foi totalmente pago, né, o Ponciá Vicêncio. E o quanto essas autoras, né, e eu estou falando só de autoras, não estou falando nem de autores, não estão na lista dos mais vendidos. A gente venera tanto, mas é isso que você está falando. Tem muito uma coisa de você estar presente e dizer, eu te adoro, que não sei o quê, né? Mas, no fundo, não consome a literatura no sentido de ler, de adquirir, né? Então, passa um pouco essa questão. E isso parece que é um processo brasileiro. Eu estava falando aqui numa mesa um pouco sobre isso, que é o quanto se dá valor à literatura estrangeira, né? O quanto você pega na relação dos livros, todos mais vendidos, está lá todos os livros estrangeiros mais vendidos. Autoajuda, aqueles romances, né? Jean-Luc Carré, essas coisas enlouquecidas todas. E o quanto você não vê autores brasileiros, sobretudo na área da ficção, sobretudo na área do romance, né? Nós estamos aí com Itamar, que é um dos nossos convidados aqui do festival, já está com 700 mil livros vendidos, né? Então, em tão pouco tempo de carreira literária, comparado com a Conceição, que desde os anos 90, agora que bateu os 500 mil livros vendidos, quer dizer, dentro de uma proporção dessa, mas tem um pouco do que você fala, e com muita razão, que não realmente se faz tudo mesmo superficial, né, nesses festivais, sei lá, não vou citar aqui os festivais, mas passa por aí, né? Só uma coisa rapidinho, assim, eu tenho muita alegria... Não precisa ser tão rapidinho, não, pode ficar... Não, para também não roubar o tempo da Valéria. Eu tenho muita alegria de ser a pessoa, a autora negra que instaurou, não é, essa coisa da gente falar dos nossos números, porque eu falo muito, né, dos meus números, e vejo com muita alegria as pessoas começando a fazer isso também, porque isso é importante, porque a gente cria uma tradição literária, a gente instaura o nosso nome, não é, na historiografia literária. Os números são importantes, quantos livros a gente fez, qual a tiragem desses livros, em quanto tempo essas tiragens ocorreram, não é? Isso é importante, o histórico das editoras pelas quais a gente publica, por que a gente escolhe aquelas editoras, o que essas editoras nos oferecem, o que é que falta, né? Eu tenho muita alegria de ser uma pessoa, ou talvez a pessoa que tenha, nesses tempos recentes que a gente está vivendo, que tenha começou a fazer isso com o seu próprio trabalho, e hoje vejo muita gente fazendo. E você falou da Masa Edições, né? É uma editora pioneira e que existe até hoje e se dá muito pouco valor a essa, quer dizer, essa maneira, né, de furar esse grande bloqueio das grandes editoras nacionais. Valéria, você está com 2 livros, né, de poema. Eu sei que tem um romance aí, né, mas não vou dar muito spoiler aqui, né, no seu romance. Vamos deixar para depois.
Mas, assim, você, mais como leitora, né, como é que você vê um pouco esse processo que a Cidinha tá falando, quer dizer, esse olhar, né, porque ser leitor, como o próprio Jefferson já disse, quer dizer, não está nessa concepção, né, dessa humanidade, desse ambiente que a gente vive, uma pessoa negra, um corpo negro ser leitor, né? Carolina foi presa por ler livros, né? Na cidade de Sacramento, aqui do lado, Sacramento. Então, como é que você vê também um pouco dessa questão do livro e da leitura como um processo talvez revolucionário, né? Desde novembro do ano retrasado, Tom, quando eu fiz uma mesa em que estava o Jefferson Tenório, a Eliana Alves Cruz, você mediou, a Esmeralda Ribeiro, de São Paulo, né? Uma das idealizadoras de Cadernos Negros, que eu também tive a oportunidade de publicar algumas edições de Cadernos Negros. E o Jefferson falou algo que ele repetiu hoje na mesa anterior, e isso, em várias palestras que eu faço, eu falo, que a maior revolução dele foi se tornar um leitor literário. Porque vindo de onde a gente vem, que eu tenho que trabalhar, né, que essa menina de 16 anos termina o ensino médio e a mãe fala, vai trabalhar. O que é o livro? Como? Eu vou ler, eu vou perder um tempo da minha vida lendo isso. Então, é muito revolucionário, realmente, a gente parar um tempo da vida para ler literatura, para quem vem de lugares de onde eu vim. E aí eu acho que, talvez, por isso, a minha imersão no mundo literário, né, me aproximei da literatura só com quase 30 anos, que foi quando eu comprei um livro, ganhei, na verdade, né, do meu ex-marido, importante falar aqui, um livrinho do Lima Barretos, um livrinho de contos do Lima Barreto, em 2009, está lá em casa até hoje. Então, eu não fui essa criança leitora, não fui criada numa casa cercada de livros. Livro é ainda muito caro no Brasil, acho muito importante falar isso. Eu sou professora de letras no sertão do Ceará e eu vejo a dificuldade dos meus alunos, que também poderia ser na Baixada Fluminense, né? Não é só porque é no sertão cearense. Então, entre comprar um livro e comprar algo para casa, né, para alimentar, então é preferível comprar esse algo, né, para casa. Então, não só a questão de você ter esse tempo ocioso da leitura, mas também o valor, né, necessário para você acessar esse objeto tão importante. Mas, de posse das histórias que eu comecei a ler, não é, ali na universidade, que eu conheci Carolina Maria de Jesus, conheci Conceição Evaristo, conheci Teresa Cárdenas, né, que é uma escritora cubana que está sempre no Brasil, sempre no Rio de Janeiro. Eu fui conhecer a história do Luiz Gama, a gente fala pouquíssimo, né, do Luiz Gama, para mim é um homem assim, excepcional. Então, eu fui conhecendo escritores e eu fui ficando com tanta raiva, Cidinha, então, porque eu estudei numa escola pública a vida inteira, a maior escola pública de Xerém, Duque de Caxias, Colégio Estadual Círculo Operário, maravilhoso. Muitos alunos negros, eu tive muitos professores negros e foi-me tirado essa oportunidade de ler escritores negros. Por exemplo, eu não sabia na escola que o Machado de Assis era negro. Porque, pelo menos, se eu não tivesse conhecido Carolina, Conceição na escola, como eu não conheci, mas se pelo menos a professora falasse que aquele cara maravilhoso da literatura, que eu tinha muita dificuldade de ler com 15 anos, o maior escritor brasileiro era negro, já teria mudado a minha vida essa informação. Então, quando eu me deparo com essas leituras e também com essas releituras de escritores que eu achava, inclusive, que eram brancos, e que eu vi, não, Machado de Assis era um homem negro, eu vou reler agora com outro olhar, foi o momento em que eu me descobri também com a possibilidade de ser escritora. Eu falei, eu também quero escrever histórias. Então, o papel da leitura, para mim, é fundamental. E é isso que eu tento trazer para os meus alunos em sala de aula, inclusive, né? Histórias muitas vezes parecidas com as histórias deles. Trago outras também, mas eu também tento trazer para mostrar que todos nós podemos, não é, escrever em alguma medida e o quanto a literatura pode abrir caminhos para a gente. Né? Acho que é isso. Cidinha. Esse sequestro da literatura, né, como a própria Valéria está dizendo, né, a gente vai andar no tempo, né, de Maria Firmina, a Machado, aí passando pelo Cruz de Souza,
O próprio Zé do Patrocínio, que é autor de 3 grandes romances no século XIX, né? Quer dizer, a sua literatura... Vocês vão imaginar a Cidinha daqui a 100 anos, né? Alguém, olha, tem uma Cidinha falando do centésimo Friaraxá, né? Falando sobre a Cidinha. A sua literatura também é uma resposta a essa questão do sequestro, uma resposta crítica a esse sequestro da literatura brasileira, assim, transformar um Machado que todo mundo olha para ele, é negro. Mas não, está lá, inclusive a certidão de óbito do Machado diz cor branca, né? Tá vocês podem buscar isso, documento no YouTube, que vocês vão achar. Cor branca, a certidão de óbito dele, né? Então, como Machado de Assis, qualquer pessoa nesse país pode se transformar no que o sistema quiser. Então, eu acho que é uma dimensão possível, né, de leitura, mas eu me sinto muito mais depositária e herdeira, né, dessa gente toda que nos antecedeu, que você mencionou aí, que nos antecedeu e que está aqui hoje, né? Eu digo que é uma resposta ao sistema, um pouco da sua literatura, né? Sim, quando a gente bota Exu no título de um livro, né, você sabe exatamente o que isso vai provocar, né, nesse sentido. Mas você fala, é isso que tem que ser provocado, né, por aí. Sim. Eu recentemente, eu não posso dizer a editora ainda, mas eu fui convidada para organizar um conjunto de crônicas do Lima, né, do Lima Barreto, para jovens, né, para adolescentes. E vou dizer para vocês que foi um dos maiores presentes, né, que eu recebi na vida. Esse livro deve sair até o final do ano. E tem um outro que sai agora no final de julho, que foi organizado por outra pessoa, por outra colega, que é um livro de contos do Lima, né, uma seleção de contos do Lima, e dessa seleção eu fiz o pós-fácil, né, a leitura crítica dessa seleção também, dirigida a adolescentes. Voltando ao Exu na capa do livro, ao Exuzilhar, né? Esses movimentos circulares, ou como diria, né, a nossa amada Leda Martins, esses movimentos espiralares, esse tempo espiralar no qual a gente se movimenta e que hoje me permite, por exemplo, organizar essa coletânea de textos do Lima Barreto, né? Isso é algo que a gente precisa colocar na roda, né? A gente precisa colocar na roda de discussão, a gente precisa precisa divulgar isso, precisa que as pessoas leiam, né, conheçam. E eu acho que esse espaço de falar mais do trabalho da gente, porque a gente, eu acho, Tom, que o nosso tom ainda está muito, o nosso tom de fala ainda ele está muito condicionado à definição de um espaço de existência para a gente. Demarcação, né? Sim, quando, na verdade, o nosso trabalho, o trabalho de quem veio antes, já abriu as portas, já escancarou as portas, tendo que bater o pé na porta, não é? E a gente precisa, agora, me parece, falar mais do que a gente tem feito, mais do que a demarcação do espaço para fazer. Porque, a despeito, e esse é o título do meu livro mais recente, que acho que não está aí, que é o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, a despeito de tudo isso que nos obsta, né, que nos impede de crescer e florescer, a gente tem florescido e tem produzido infinitos a partir das tecnologias ancestrais que nos foram
legadas, não é? Que a gente aprendeu a utilizar para sobreviver e para redesenhar, para reconstruir o mundo de uma forma que ele nos coubesse, não é? De uma forma em que nós pudéssemos existir com a plenitude possível. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa constituir os espaços para falar sobre esse trabalho que a gente tem feito, mais do que demarcar espaços para que a gente possa falar. Maravilha. E é tão importante, né, colocar na categoria de ancestral Machado, Lima, né, porque só vão entrar nessa categoria quando nós começarmos a falar sobre eles, né, porque até agora, quer dizer, até há pouco tempo, nós não falávamos sobre essas pessoas e elas poderiam ser caracterizadas de qualquer maneira. Nós temos, vou pedir licença aqui a vocês duas, nós temos duas perguntas para o público, uma está ali. Não vou emprestar o microfone, não. O microfone é meu. Brincadeira. Uma aqui e outra do Rogério lá. Peço que seja bem breve, nome e pergunta para quem for. Boa noite a todos. Eu sou a professora Zilda Dourado. Estou aqui com meus alunos e minha colega aqui da UEG. E eu gostaria de perguntar para Cidinha, né, quem eu conheci na pandemia e gosto muito dos seus textos de crônica. As minhas alunas também já conhecem. Eu queria ouvir de você o seu percurso com a escrita da crônica e qual é o papel da crônica na literatura negra. Obrigada. Obrigada a você, Zilda. Já respondo ou a outra pode. primeiro? Já respondo? A Zilda, eu olhei assim, eu conheço de algum lugar. Era só aquela coisa, né, que a gente conheceu as pessoas pela tela durante a pandemia e depois quando a gente encontra presencialmente, você não sabe, eu conheço. Bom, o meu primeiro livro é um livro de crônicas, o Cada Tridente em Seu Lugar. E eu fui uma leitora na infância, uma leitora voraz, né? Na infância, na adolescência, depois de diminuir o ritmo de leitura de literatura, quando entrei para a universidade, porque aí tinha que ler as coisas da universidade, né? E quando criança, eu conheci os cronistas mineiros, né? Drummond, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino. E esses cronistas me despertaram o interesse de criar as minhas próprias histórias, né? Eu sempre digo que eu conheci o Drummond cronista antes de conhecer o Drummond poeta. O poeta eu conheci na adolescência, mas o cronista eu conheci na infância, né? E sempre fui muito encantada pela crônica, pelas múltiplas possibilidades que aquele texto, a maior parte das vezes curto, mas quem lê Fernando Sabino em livro, quem lê Raquel de Queiroz, sabe o quanto existem crônicas longas, o próprio Lima tem crônicas bem longas também, e me deu interesse, me despertou o interesse de criar as minhas próprias histórias. Por isso, eu tenho uma relação de tanto carinho com a crônica. Maravilha, obrigado. Rogério. Aquele microfone do Rogério, por favor. Oi? Tem que ficar em pé? É mais para a Valéria. Mas muito bom ver Cidinha aqui também. A Cidinha tem realmente uma obra impressionante. Mas, Valéria, quando você falou que em África as pessoas te perguntavam de onde era, em 2011 eu fui com a Conceição Evaristo, nós fomos para São Tomé e Príncipe. E a Conceição comprou um vestido tipicamente africano, comprido até os pés, e nós fomos ao mercado popular, e uma das senhoras, uma das vendedoras, levantou-se, deu um abraço apertado na Conceição e falou: minha filha, há quanto tempo que eu não te vejo? Ela confundiu a Conceição com uma amiga dela. E logo depois nós fomos a uma cafeteria, o garçom, ao saber que a Conceição era brasileira, disse o seguinte:
é a primeira vez que eu vejo uma negra brasileira ao vivo. Que ele estava acostumado a ver a televisão brasileira, né? Os personagens negros que apareciam, né, na novela, mas ao vivo foi a primeira vez. Mas quer dizer, eu acho que pelo fato da Conceição estar com uma roupa tipicamente africana, né, a identidade foi mais próxima. Só para emendar a Conceição, né, quando a Conceição encontrou com Paulina Chigiani, a Paulina disse assim, minha irmã? Nunca se tinham visto, e foi em Pernambuco esse encontro, por favor. Rogério, eu acho que é isso mesmo. Aqui foram vários momentos, né? E aí teve um dos momentos que um rapazinho falou, não era esse grupo que eu encontrei na fronteira, mas em outro lugar, eu ando com muitas coisas assim, né, de artesanato, e ele falou que identificou por conta daquilo, né? Então, assim, cada momento é o corpo, né? É a forma de falar, são esses artesanatos. Então, mas eu fui interpelada várias vezes de onde eu era. Maravilha. Eu acho que eu vou fazer uma exceção e abrir mais uma pergunta. Quem é o primeiro? Aqui do lado, por favor. A minha pergunta é para ambas. Porque ambas são artistas múltiplas, né? Escrevem conto, crônica, romance, poesia. E eu queria saber se vocês sentem uma diferença de aceitação do público baseado no gênero do livro que vocês escrevem. Se às vezes uma crônica é mais intimista, se um poema é mais pessoal, e isso faz com que o público tenha uma aceitação diferente. Okay. Olha, ontem mesmo estava comentando com umas pessoas que o Exu em Nova York, que digamos que é meu livro de maior, que as pessoas conhecem mais e tal, ele tem cerca de 10 mil exemplares em circulação. Né? Um livro que foi lançado em 2018 e tem cerca de 10 mil exemplares em circulação. É meu livro de contos. Eu tenho uma novela, que é de 2019, o ano que vem ela completa 15 anos, que se chama Os 9 Pentes da África. E essa novela tem cerca de 240 mil exemplares em circulação. Em escolas, principalmente, porque esse número grande é fruto da aquisição em políticas públicas de formação de acervo. Né? O Exu, então, tem menos de 5%, cerca de 4%, né, do número de exemplares do Pentes. Mas as pessoas me identificam muito com o Exu. Talvez seja porque o Exu ele é muito vendido em livrarias e tem um boca a boca muito forte, né, em torno do livro também, e ele acaba sendo reconhecido por um leitor literário que é formador de opinião. Né? Então, talvez são hipóteses que eu fico especulando para entender essa discrepância. Né? Um livro que tem 240 mil exemplares não é tão identificado comigo quanto outro que tem 10 mil. Ao mesmo tempo, esses 240 mil exemplares nas estantes das escolas, isso me dá uma alegria sem par, porque hoje eu estou do lado dos autores e autoras que me formaram, né? Tendo a possibilidade também de formar outros leitores e leitoras. Na escola, nós que muitas vezes, as pessoas das classes populares, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a sua escolaridade não ultrapassa os 8, 9 primeiros anos de estudos. Então, eu encontro hoje colegas, pessoas que foram minhas colegas na escola fundamental, no bairro onde meu pai mora, né, que eu morei, onde eu estudei, em Contagem, lá próximo de Belo Horizonte, e esses colegas, sabendo que
que eu me tornei escritora e tal, eles vêm sempre falar de livros comigo. E eles falam dos livros que nós lemos quando a gente estava na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª série, e talvez eles não tenham lido mais. Eles tenham parado por ali, e por isso essas continuam sendo as referências deles, né? Então, é uma alegria sem par estar nesse lugar, né, nas estantes das escolas, e poder referenciar as pessoas como eu fui referenciada, formada por outras autoras e autores. Valéria. É verdade, verdade. Adorei a pergunta, depois só queria saber seu nome. Professor gosta de gravar nome das pessoas. Eu tenho, de forma independente, né, pelo menos só com meu nome na capa sozinha, porque eu nunca escrevo sozinha, só tenho esses 2 livros que são poemas, livros de poemas. Então, eu tenho no Cadernos Negros contos, crônica ainda não publiquei, apesar de ter muitas escritas, e o romance que está aí sendo gestado. Mas é interessante porque o poema, né, quem escreve poesia, acaba causando um medo, né, nas pessoas. Até os próprios amigos, quando vão em alguns lançamentos meus, teve recente lá no Ceará, falam: amiga, eu vou comprar porque é você, mas eu tenho muito medo de ler poemas. Então, o poema, né, causa essa aflição. Então, eu sinto isso assim, sempre nos meus livros. Aí depois as pessoas leem. Eu gosto que as pessoas que leram escrevam para mim em off, né, falam o que acharam dos textos, porque até eu, né, como eu não fui uma criança leitora, nem uma adulta, só fui ler começar a ler textos literários com quase 30 anos, eu compreendo. Então, mas tem essa aversão, assim, queria ler seu livro. Mas é poema, livro de poemas, né? Se a figura do escritor, da escritora, já é endeusado, quem escreve poesia é como se estivesse no outro patamar, né? Ainda mais, e causa essa aversão em algumas pessoas mesmo. É engraçado falar isso, que o Luiz Gama publicou o primeiro Trovas, né, como um getulino, né, um pseudônimo, e o Cruz de Souza, de vários poetas negros no Brasil do século XIX publicavam. Miriam Alves, do século XX, né? Miriam Alves, do século XX. Né? Bom, eu queria fazer uma pequena break, chamando aqui o nosso grande ator, o Dilon Esteves, para poder fazer uma leitura. Não é melhor botar em cima? Não é melhor pôr em cima? Está excelente. Você manda aqui agora. Eu vou começar com umas crônicas da Cidinha, da Silvia. Eu falei para ela que eu estava em dúvida com o Exfusiliar, que tem um texto muito lindo que ela escreveu quando... Tem vários textos muito lindos, mas eu fiquei especialmente tocado com o que ela escreveu quando Elza Soares partiu. Mas aí eu escolhi 2 crônicas desse livro aqui, A Menina Linda e outras crônicas. A primeira chama-se Uma Historinha de São João. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Saí para comprar tempero e voltar logo ao preparo das postas de peixe, que me aguardavam pegando gosto no limão. Passou por mim uma garotinha de uns 9 anos. E, de cima da bicicleta, abriu um sorriso de quem troca dentes. A senhorita simpatia me pegou tão de surpresa que não retribuí ao riso de pronto. Ela pedalou uns metros na direção contrária à minha e depois voltou, sorrindo de novo. Tirou um papelzinho do bolso, estendeu para me dar e disse, baixinho: Feliz São João. Tocada pela espontaneidade do gesto, peguei o papel singelo, sorri, agradeci, disse que o desenho do pequeno balão era lindo, em verde e rosa, ainda por cima, e guardei-o no bolso. Meu coração sudestino entendeu, naquele momento,
que a gente urbana do lado de baixo do país não tem ideia do que seja o São João para o povo do lado de cima. É uma festa da alma. São rezas, profanidades, cumilança e espírito de solidariedade. Na vendinha, procurei uma caneta bonita para dar de presente à garota, mas não havia. Comprei, então, umas balas para aquele anjo herê. Dei uma olhada na rua e a encontrei, encostada em sua bicicletinha, observando os jogadores de vôlei. Ao seu lado, um guardião, pretendente a namorado, primo ou irmão, não sei. O caso é que me dirigi a ela e disse: posso lhe dar uma coisa também? Ela sorriu, um sorriso enorme de quem tinha os 2 dentões da frente emparelhados com caninos ainda de leite, e pegou as balas. É lógico que eu tinha um segundo punhado de balas na outra mão e tratei de oferecê-las ao guardião, que, desconfiado, aceitou. Um rapagão do vôlei ficou olhando para ver do que se tratava. Um distinto senhor assentado na varanda da casa, em frente da qual tudo se passava, também vi que eles cuidavam da cena. E estavam certíssimos, mas não liguei para as atenções deles. Afinal, nada de mal acontecia. Era só nossa cumplicidade à luz do dia, para quem quisesse ver. Cidinha da Silva. E um curtinho que chama-se Como o Jazz. Como o Jazz. No dia em que o conheci, o menino comprou todos os meus livros. No outro, levou a namorada linda para me apresentar. Em outro, um amigo, a quem chamou de irmãozão. Conversa vai, conversa vem, concluí que gostava de meu trabalho, embora nunca tenha emitido uma opinião objetiva. Ontem, distraidamente, num papo sobre temas diversos e diletantes, ele me disse a coisa mais bela que meu coração poderia escutar. Seu texto é negro como jazz. Aquilo me deu outra vida. E eu a vivi como o cello de Yo-Yo Ma ecoando nas paredes do oco do mundo. Cidinha da Silva. A Menina Linda e Outras Crônicas. Agora eu vou pegar emprestado o livro seu que eu te emprestei. E olha, esse livro a Valéria já falou, a Iaba, né? Ela tem muitos movimentos que vão Maranhão, África, Ceará, África. Então eu vou falar e vou dar uma pequena pausa entre um e outro para que dê tempo de vocês criarem a fotografia que ela nos oferece. Então depois da pequena pausa, saibam que eu já mudei de poema, que não tem título. Mas é uma pequena pausa para vocês enxergarem o que ela nos dá, a fotografia que ela tece. Maranhão. Só vou dizer o título da sequência dos poemas, para localizar isso que ela faz para a gente. Onde é que estamos? No Maranhão, depois África, depois Ceará, depois África de novo. Maranhão, pista. Nas casas de barro, feitas com as mãos, as paredes se movem cada vez que sonhamos. A feira não cansa de ser colorida. Farinha, açafrão, pimentão, limão, tomate, e barracas, e mulheres, e homens, e crianças. No baile de São Gonçalo chegam os barcos, os cavalos, momento de devoção e alegria. Fitas coloridas sobre a roupa branca, a dança por uma graça recebida. À frente do altar,
os casais, o puxador e suas preces, o pagador de promessa, emocionado, reitera sua fé em São Gonçalo do Amarante, e brilham as luzes da festa. E os pés bailam até o raiar do dia. Voar diversas vezes em bandos, protegendo uns aos outros, e as revoadas podem ser mais fortes. África, caminho. Oceanizar-se. Movimentos traz para frente. Novas rotas de especiarias. Busca de línguas e corpos. Terras férteis. Plantar novas sementes. Preciso de um nome africano. Não belga, português, espanhol. Novo nome. Escolha de sobrenomes na fronteira entre o Atlântico e o Índico. Arrancar-me de dentro de meu útero. Corpos de histórias inimagináveis. Braços nunca antes navegados. Ceará, espera. Enquanto repito antes de dormir, que amanhã será um novo, belo, lindo dia, uma menina, em alguma parte do mundo, perde a fé na humanidade. Eu vou até aumentar a pausa desse. Eu vou até repeti-lo. Enquanto repito antes de dormir que amanhã será um novo, belo, lindo dia, uma menina, em alguma parte do mundo, perde a fé na humanidade. África 2, Porto. Rei Sista, me leve junto contigo. Sei que não é daqui, mas quero te acompanhar. Rei Sista, seu cabelo tem tranças, mas sua pele é mais clara. Seu gingado é diferente. Rei Sista, em que navio chegaste? Que língua tu falas? Essas roupas que usas, onde encontrar? Rei Sista, Jamaica, Nigéria ou Senegal? De onde és? Mulher mistério. Dá-nos um sinal. E o último? Jornada de vida e meia. Lua nova, desvira ventre. Curto caminho percorrido, encontro 75 dialetos e não existe a palavra certa. Há de se descobrir outros continentes. Valéria Lourenço, Ayaba. De onde viemos e para onde vamos, né? Bom, eu só tenho a agradecer Cidinha, Valéria. Gostei muito dessa conversa aqui. Eu acho que o público também corresponde à minha expectativa. Estava aqui meio sem saber, assim, meio ansioso demais por essa participação. Eu venho assim pulando de uma participação para outra, mas tem algumas que mexem muito mais com a gente, né? E eu estava, quando você tinha saído e eu estava aqui com a Cidinha, a gente estava mais ou menos dizendo: chega, Valéria, porque vai aumentando essa pressão. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Cidinha, brigadíssimo. Espero que você possa vir a outros eventos nossos. E o evento é sempre esse. É um evento para tocar as pessoas, para falar pelo coração. E não só o nosso coração, porque é um tambor, né? O coração é um tambor. E ele repercute em outros corações, porque senão as pessoas não estariam aqui sentadas nos assistindo, né? Isso é porque repercutiu nesses corações todos das pessoas que estão aqui. E é nessa toada que a gente agradece e pede vocês para continuarem nos acompanhando nas redes sociais, replicando a nossa programação, nos marcando nas imagens, filmes que vocês estão viralizando por aí. Obrigado e até daqui a pouco.
Eu quero agradecer, gente. Só, então, desculpa, quebrar Não, o só, protocolo. tem um autógrafo daqui a pouco da Cidinha e da Valéria. Sim, Gente, senhora. deixa eu fazer só a propaganda. Eu não sou ainda uma grande escritora, estou caminhando. Então, tem meu livro sendo vendido lá na Nobel. Tá bem no cantinho lá, colocaram. Mas quem tiver interesse, eu também tenho alguns comigo. Gente, eu só queria agradecer, né? Eu não chego aqui sozinha, como eu disse. Eu acho que ainda tem muitas vozes para a gente ouvir na literatura brasileira. Por exemplo, a gente ainda não tem um grande escritor quilombola, então eu vou puxar a sardinha para um tema que eu pesquiso. Mas eu queria agradecer meus filhos, meus irmãos. Eu não tenho mais minha mãe e minha avó, né, para acompanhar a minha trajetória. Queria agradecer, então, a Vitória, o Vito, a Tamira, minha noiva, e meu irmão Guilherme. Né, a gente forma uma família que se protege e a gente faz um quilombo lá no Ceará. E sem essa base deles, eu não teria como estar aqui hoje. Muito obrigada. E Ceará, que foi o berço, basicamente, da abolição da escravatura, né? Foi o primeiro a abolir, ou seja, proibir, né? E abolir a questão da escravidão. E é o berço do mentor disso, que é o Francisco Nascimento, chamado Dragão do Mar, né? Então, enfim, brigadíssimo. Pedir aqui o pessoal da equipe para levar a Cidinha e a Valéria lá para a área de autógrafos.